Bem, irmãos, o nosso estudo de hoje, ele será sobre a questão do batismo, né? Batismo com água é eficaz para salvar? Essa é uma pergunta que frequentemente nós ouvimos. Você talvez já tenha ouvido falar também, né? Tem que batizar a criança logo para não morrer pagando, né? Diante de uma grave enfermidade, alguma situação assim. É aquele receio de que, não sendo batizado, a pessoa ela não será salva, tá? Então nós vamos abordar este assunto aqui hoje, começar com algumas abordagens aqui sobre a origem dessa dúvida. Eu pontuei algumas origens, de onde vem. Primeiramente, essa dúvida vem da doutrina católica romana, essa herança que nós recebemos. E por causa da compreensão católico-romana sobre essa matéria, nós, hoje, como protestantes, como adeptos do protestantismo, nós carregamos ainda alguns resquícios de doutrinas ensinadas quando estávamos andando dentro do catolicismo. O Código de Direito Canônico, que é o Código Doutrinário da Igreja Católica, o documento oficial da Igreja Católica, que afirma, que atesta a sua doutrina, nos cânones 204, parágrafo 1º, e no cânone 849, nós lemos o seguinte: fiéis são os que, incorporados a Cristo pelo batismo. Então veja de onde vem essa ideia de que pelo batismo somos salvos. Então o ato sacramental, o rito de derramar a água sobre a cabeça do penitente é um ato redentor, é um ato que confere a salvação, tá? Aí, lá no cânone 849, diz: o batismo, porta dos sacramentos, necessário na realidade, ou ao menos em desejo para a salvação, e pelo qual os homens se libertam do pecado, se regeneram, tornando-se filhos de Deus e se incorporam à igreja. Então, não apenas passa a se integrar à igreja, mas pelo rito católico a pessoa ela é regenerada. É isso que diz oficialmente a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma outra razão porque muitos carregam dúvidas, primeiro pela herança, né, dessa doutrina em que muitos foram ensinados, mas também por causa de uma leitura superficial de textos bíblicos. E aí existem duas passagens, essas duas talvez sejam as mais importantes para alguns alimentarem ou cultivarem, nutrirem essa dúvida de que no ato do batismo as pessoas são salvas, em Marcos capítulo 1, verso 4, onde nós lemos: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então as pessoas eram batizadas para a remissão de pecados. Uma leitura superficial, uma interpretação não coerente, passa a impressão de que aquilo que João Batista estava fazendo era atribuindo salvação às pessoas com derramar de água sobre suas cabeças. Outra passagem bastante conhecida de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, onde lemos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, se você crer e for batizado, você será salvo, tá? Nós não vamos usar essas passagens e fazer uma análise delas aqui agora, tendo em vista os outros estudos que nós já tivemos, né, aqui sobre a doutrina da salvação. Mas essas passagens, elas são lidas e interpretadas de uma forma muito superficial, dando a falsa impressão de que o batismo ele é um complemento à obra de Cristo, tá? E, obviamente, esta afirmação, ou esse entendimento, ele não se sustenta biblicamente falando. Uma terceira razão porque muitas pessoas carregam dúvidas sobre a eficácia do batismo para a salvação é por causa de uma baixa instrução bíblica na igreja. Falta instrução. Eu fui, não sei qual é o seu caso, a sua história, mas eu recebi uma herança católica, né? E nós aprendemos muitas coisas. Eu não era de frequentar a igreja católica, mas em muitas ocasiões especiais, meu pai me levava
para a missa, né, para participar de eventos na Igreja Católica. E nós ouvimos muitas coisas dentro de casa, por transmissão e por tradição também. E aí, tudo bem, nós confiamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e por esta confiança nós nos asseguramos de que estamos salvos pela fé em Jesus Cristo, não por qualquer obra nossa, mas simplesmente porque, pela graça de Deus, Jesus veio ao mundo para tomar o meu e o seu lugar e, morrendo em nosso lugar, fazer expiação dos nossos pecados diante do Senhor. Mas, e aquilo que nós passamos a vida inteira aprendendo? A igreja, nem sempre, ela se dedica a instruir, tá, os seus adeptos, os seus fiéis. E aí, muitas pessoas ficam na igreja durante anos, décadas, com aqueles entendimentos, com aqueles pressupostos, com aqueles conceitos, com aquelas doutrinas que eles aprenderam antes de fazerem parte da igreja protestante. E aí ficam com dúvidas dentro da igreja protestante sobre essas questões, né? Então, rituais sem entendimento. Uma vez, fui conversar com uma moça que ela estava querendo ser batizada, né? E aí eu fui conversar com ela não é aqui da nossa igreja. E aí eu fui conversar com ela: você entende o batismo? Por que você quer ser batizada? E para minha surpresa, né, mas assim, para minha alegria também, pela sua honestidade, ela me disse que não entendia o batismo, não sabia o que significava. Ela só queria ser batizada, mas ela não entendia. Veja, isso é resultado de quê, irmãos? Falta de instrução. A pessoa, por tradição, ela entende que ela tem que ser batizada, ela sabe que tem que ser batizada, mas ela não consegue entender por que ela tem que ser batizada. E acabam se submetendo a rituais sem qualquer entendimento. Mero tradicionalismo, né? E aí uma coisa está ligada à outra. É preciso ser batizado? Então eu quero ser batizado. Mas se você perguntar por que você quer ser batizado, qual o significado do batismo? O que a Bíblia ensina sobre batismo? Talvez muitos não vão conseguir responder essa pergunta do ponto de vista bíblico. Apenas vão dizer: não, eu creio em Jesus e todos têm que ser batizados, né? Simplesmente têm que ser batizados. E não é surpresa para nós que, em muitos casos, o batismo é tratado apenas como um mero tradicionalismo. Exigência legal de se tornar membro da igreja. Por que você quer ser batizado? Às vezes é porque é o caminho para se tornar membro de uma determinada igreja. A igreja exige isso. Bom, se a igreja exige isso, então eu vou me tornar, então eu vou aceitar ser batizado. E aquele caso, por exemplo, de uma pessoa crente que está noiva com uma pessoa que não é crente, e o namoro corre risco de terminar porque a igreja onde a parte crente congrega não admite, do ponto de vista bíblico, o casamento misto. E aí, a parte que não é crente, com medo de perder o relacionamento, o que pode se sentir pressionado a fazer? Aceitar as regras da igreja, ir lá, cumpre todos os caminhos, né? Vai para a sala, catecúmenos, ou uma classe Fundamentos da Fé, uma sala de discipulado, para aprender as doutrinas. Ele percorre todo o caminho, ele fala e conversa e é entrevistado por quem quer de direito e acaba se submetendo ao batismo, porque ele quer se tornar membro da igreja e assim proteger a sua relação, proteger o seu interesse. É totalmente possível, né? Então, a baixa instrução da igreja cria um ambiente favorável para que pessoas atendam à necessidade ou se submetam ao batismo simplesmente para atender uma questão constitucional, regulamentar de determinadas igrejas. Também, irmãos, acontece no nosso meio uma subestimação, e aqui está ligado ao primeiro ponto, né, as heranças católico-romanas. Nós temos muitas heranças católico-romanas que ainda não foram eliminadas por nós, protestantes. A igreja protestante, ela nasce da igreja católica. E qual é a referência eclesiástica que a igreja protestante tinha? Qual que é a herança? Qual que é o parâmetro? Qual é a diretriz? Qual é o padrão? Qual é a referência que a igreja protestante tinha no século XVI? Era a igreja católica. Muitos reformadores
tiraram as relíquias de dentro do templo, colocaram o púlpito no centro, mostrando a centralidade e a autoridade das Escrituras. Muitas coisas foram feitas importantes. O retorno às Escrituras, eliminar do culto tudo que a Escritura claramente, ela afirma, quer dizer, manter no culto somente aquilo que claramente as Escrituras afirmam como elementos do culto aceitável a Deus, e o que a Bíblia se omite simplesmente retirar. Então, muitas coisas importantes foram feitas, mas outras não. Outras não. Existem muitas tradições católicas que ainda carregamos e preservamos ao longo dos séculos. Uma delas é a forma clerical de tratar o povo de Deus. O pastor ser visto como um semideus, alguém que exerce uma função mediadora, e nós demonstramos isso quando consideramos que a oração do pastor ela é mais ouvida por Deus, que a visita do pastor ela é uma visita insubstituível, porque ele é o homem de Deus. Então, a ideia do clero, do pontífice, do mediador, é um resquício que as pessoas carregam no seu entendimento na tradição protestante. E nesta herança dessas tradições que nós recebemos, existe um entendimento equivocado, muitas vezes, sobre a doutrina do batismo. Sobre a doutrina do batismo. E é por isso que muitas pessoas têm dúvidas. Outra é a timidez para se fazer perguntas. A pessoa tem dúvida, ela tem conflito, ela, às vezes, não concorda com determinadas práticas na igreja protestante, mas ela se sente tímida ou intimidada a fazer perguntas, respeitosamente, a questionar, mostrando elementos bíblicos. Não é criticar, questionar por criticar ou questionar, mas, do ponto de vista bíblico, dizer, olha, a Escritura diz isso, por que vocês praticam aquilo? Então, muitos se calam, ficam com receio de expor a sua dúvida, para receber a instrução, para poder receber a correção, e acabam carregando em silêncio dúvidas que não deveriam carregar na sua vida cristã. Nós estamos falando aqui sobre a questão do contexto do batismo, mas isso se aplica a várias outras questões importantes e sensíveis da doutrina cristã, que nós, irmãos, precisamos eliminar no nosso apreço e confiança às Escrituras, precisamos intencionalmente eliminar essas dúvidas em nossos corações. Por fim, falta de interesse de pesquisar a Bíblia. Então, sim, não expõe a dúvida, carrega a dúvida, mas não pesquisa a Bíblia, não estuda a Bíblia. E hoje nós temos tantos materiais traduzidos, temos hoje softwares que nos ajudam a compreender textos bíblicos. Hoje, os pastores não são os únicos com acesso à compreensão em línguas originais. Nós vimos aqui no domingo, Domingo na classe de escola dominical, eu estava dando uma aula, falando aos pais que estavam ali presentes, e de repente uma dúvida lá surgiu, e uma pessoa da sala abriu o software na hora no celular, e falou, olha, o termo em hebraico tem esse significado, tem essa implicação semântica. Então, hoje, todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso. As dúvidas deveriam nos levar a um estudo mais aprofundado das Escrituras, e não a uma crise. Quando surgir uma dúvida, pesquise, analise, leia, pergunte, faça perguntas, vá atrás de informações, compare informações, mas não fique carregando Bíblias, não fique carregando dúvidas. Então, é preciso resgatar o interesse e a paixão, o amor, o prazer de ler a Bíblia, de ler a Bíblia, de pesquisar a palavra de Deus. Sem entendermos a palavra de Deus, aí qualquer outra literatura que nós acessarmos vai nos parecer verdade, mesmo quando elas são contraditórias entre si. Então, primeiramente, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, aprofundar o nosso entendimento naquilo que a palavra de Deus diz, e parar de nos submeter a tudo que um ou outro dizem. Não, irmãos, tudo o que nós estamos ouvindo nesses estudos aqui nas quartas-feiras precisam ser avaliado pelos irmãos em casa, avaliando as Escrituras, procurando saber se as coisas são realmente assim.
Então, nós não podemos ter uma atitude ingênua, nós precisamos ter uma atitude crítica. E eu falo aqui crítica do ponto de, positivamente falando. Não é aquela acidez, aquela intransigência, aquela arrogância, tá? Não é aquele prazer de ver o parquinho pegando fogo com as nossas intervenções. Mas é aquele senso crítico de analisar, de pensar, de comparar, tá? De ler. Então, é preciso haver interesse. E não havendo interesse, aí a dúvida ela vai persistir. Não havendo interesse de pesquisar, de analisar, de estudar, a dúvida ela vai, obviamente, ela vai persistir. Uma outra razão, porque muitos têm dúvidas a respeito deste assunto, é por causa de uma confusão entre batismos. A Bíblia fala de 2 batismos. Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala de 2 batismos. Existe o batismo espiritual, nós veremos aqui algumas passagens que provam isso. Tá? O batismo que Jesus trouxe tem a ver com o ato expiatório que ele veio cumprir para a justificação dos nossos pecados, e como o Espírito Santo aplica esta obra regeneradora, justificadora, em nossos corações, tornando-nos mortos espirituais em vivos na presença de Deus para todo sempre. Então, esse é um batismo espiritual. Do ponto de vista espiritual, nós que somos, né, uma alma, tá? Ou, se você quiser compreender assim, somos um ser espiritual, alojados num tabernáculo, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, que estamos alojados em um corpo, em uma carne, tá? Do ponto de vista espiritual, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o Espírito Santo, ele veio e nos introduziu a Cristo, nos agregou a Cristo. Ele nos uniu a Cristo, regenerando a nossa alma, comunicando-nos vida da parte de Deus. Então, este é um batismo, que é um ato de iniciação. Nós passamos a viver em novidade de vida. É o princípio da vida. Tá? O outro batismo que a Bíblia fala é o batismo ritual, que é o derramar de água sobre a cabeça, tá? Que é o mergulhar mesmo, por completo, como algumas igrejas compreendem, ou borrifamento, né? Muito praticado na tradição católica romana. Então, a Bíblia fala desses 2 batismos, um espiritual, pelo Espírito, por Cristo e pelo Espírito, o outro com água. Este último, que é o batismo ritual, o sacramento do batismo ordenado por Jesus, ele só é eficaz como comunicador externo da regeneração espiritual. Então, ele só é eficaz como um fiel comunicador daquilo que é invisível aos nossos olhos, que é o ser humano circuncidado pela obra de Cristo. Seu coração circuncidado. Já não é mais a carne do seu prepúcio. Agora a circuncisão é nos corações. É uma conversão espiritual, é uma marca espiritual. E este selo, essa marca, essa obra espiritual de Cristo em nossos corações, ela é afirmada externamente pelo rito do batismo com água. Sem conversão genuína, portanto, o batismo com água não passa de um rito sem significar a verdade. Tá? Então, nós precisamos entender a diferença entre esses 2 batismos que a Bíblia se refere. Então, essa pergunta, o batismo com água é eficaz para salvar, essa pergunta ela carrega um pressuposto perigoso, porque ele coloca em dúvida, essa pergunta ela já coloca em dúvida a exclusiva salvação de Cristo mediante a fé. Então, a pergunta ela carrega um pressuposto que coloca em dúvida a salvação exclusiva pelos méritos de Cristo. Tá? E tenta, a parte disso, investigar se não há outros meios. E o meio, obviamente, aqui seria o próprio batismo. Tá? Então, precisamos, para responder essa pergunta, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre o batismo. E eu selecionei aqui, acho que uns 5 pontos, vamos analisar cada um desses pontos aqui. Primeiro, o significado da palavra. A palavra batismo, ela, na língua grega, significa limpar mergulhando. Então, você tem uma roupa suja, você mergulha ali na água do tanque, tá? E lava, você mergulha totalmente aquele tecido na água. Lavar,
tornar limpo com água, lavar-se, tomar banho, cobrir e até mesmo tingir e colorir, seria uma possível tradução do verbo baptô, tá? Da língua grega. O histórico. Qual o histórico do batismo? Aí nós temos que recorrer lá ao princípio. Tá? Lá na época de Abraão, Deus faz um pacto com ele, Deus faz uma aliança com ele. Deus faz uma aliança. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que ainda te mostrarei. E a palavra de Deus para Abraão, a promessa que Deus faz, é que Deus vai fazer dele uma numerosa multidão. E que na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, a promessa, ela se divide em duas partes. A partir de Abraão, formar um povo. É a história da antiga aliança, Deus formando para si um povo. A outra parte da promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa segunda parte da promessa se cumpre com a vinda de Cristo. Porque na manifestação de Cristo, a salvação de Deus se estende a judeus e a gentios, em todas as partes do mundo, todas as famílias da terra. É o que nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, que Deus comprou para si, pelo sangue do seu Filho, pessoas de todas as partes, né, de todas as culturas, de todas as línguas, todos os povos, todas as nações. Tá? Então, em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas com a oferta da salvação. Então, Deus faz ali uma aliança com Abraão. Essa aliança, ela é afirmada no capítulo 15, quando Deus ele dirige um ritual, instrumentalizando uma tradição que era pagã para a compreensão de Abraão, que é pegar os animais, parti-los ao meio, e uma coluna de fogo, numa manifestação teofânica de Deus, passa no meio. Abraão não passa no meio, mas somente uma manifestação ali da presença de Deus passa no meio daqueles animais, que é um rito pactual. É Deus afirmando. Depois o autor de Hebreus vai dizer que naquele momento é como se Deus estivesse agarrando no colarinho de Abraão e afirmando para ele com juramento que ele vai cumprir a promessa. Então ele faz a promessa, Abraão fala: Senhor, tanto tempo já se passou, início do capítulo 5 de Gênesis, e o único que eu tenho aqui é o meu Eliezer, né, o servo aqui da minha casa. Como eu posso ter uma descendência? Então Deus o leva para fora e fala: olha para o céu, conte as estrelas do céu se você pode, assim será a sua descendência. E aí, para eliminar qualquer insegurança do coração de Abraão, Deus lhe dá, através desse ritual, essa garantia de que ele vai cumprir a sua promessa. Aí lá no capítulo 17, o tempo passa, e agora Deus instrui Abraão sobre o rito da circuncisão como sinal da aliança. Tá? Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Geralmente nós chamamos isso aqui de aliança, né? Eu discordo. Isso aqui é um anel. Aliança é o significado do anel, tá? Então você pode comprar vários anéis, mas nem todos vão ter o significado de aliança, porque ele tem um significado que é exclusivo. Então eu tenho um anel, e esse anel ele simboliza a aliança que eu tenho com a minha esposa, certo? Assim também a circuncisão. Nós temos uma aliança com Deus, e essa aliança, na antiga dispensação, era simbolizada pela circuncisão. Então, todo macho, até o 8º ano, ele era levado ao sacerdote, que cortava a pele do prepúcio do macho. E isso serviu durante gerações como um sinal pactual de Deus com o seu povo. Tá bom? Então, este foi o sinal da aliança. Aí, no capítulo 21 de Gênesis, nós temos o cumprimento da promessa, o nascimento de Isaque. E Abraão faz exatamente aquilo que Deus havia determinado. Ele é submetido à circuncisão, tá? Isaque, criança, sem entender o rito, mas estava sendo submetido pelo pacto que o pai tinha com o Senhor Deus. Tá? Este é o princípio do sinal da aliança na antiga dispensação, e que nós cremos que permanece até os dias de hoje. Disse no capítulo 15, verso 6, que Abraão creu no Senhor. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça quando não havia a promulgação da lei. A lei só foi promulgada depois, nos tempos de Moisés.
mas ele creu, e pela fé Deus o justificou. Ele foi imputada a justiça a Abraão, porque ele creu no Senhor. Uma passagem que nós lemos em Colossenses 2, 11 a 12, depois uma outra passagem de Gálatas, capítulo 3, verso 27, nos revela que, na nova aliança, o rito, ou o sinal, ou o símbolo da aliança, foi substituído pelo batismo. Paulo diz em Colossenses: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Veja, na nova dispensação, já não há mais, Paulo está afirmando a circuncisão, não mais pelo rito que o sacerdote praticava pela retirada da parte do prepúcio, né? Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual juntamente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo já tem uma compreensão de que a circuncisão ela foi superada com a morte de Jesus. Agora, o rito ou o sinal a ser observado é o batismo, tá? E o batismo, acompanhado pela fé, como imputação da justiça de Deus, ele serve como uma manifestação ou como sinal externo dessa aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quando há fé em Cristo Jesus, de fato, o batismo, ele incorpora essa fé. E esse batismo, ele passa a ser uma afirmação externa daquilo que ele diz aqui: vocês foram sepultados juntamente com Cristo, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e por isso vocês estão salvos. Então, o batismo é uma afirmação externa de uma fé que é interna. Depois, em Gálatas, capítulo 3, verso 27, Paulo volta a dizer: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O significado de batismo que Paulo dá aqui agora já não está relacionado com a circuncisão. O batismo, como sinal da nova aliança de Deus e com Deus, era realizado antes mesmo de Jesus por João Batista, segundo a orientação divina. Nós lemos em João 1,33, e eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui nós temos dois elementos, né? Lembra daquela confusão que nós citamos aqui sobre o batismo ritual, o batismo espiritual? Aqui no texto nós temos esses dois elementos: o batismo com água e o batismo com o Espírito. João administrava apenas o batismo com água, mas somente Jesus poderia oferecer o que tal batismo significa: o Espírito Santo. Então, o batismo ritual, ele tem um significado, e o seu significado está associado ao lavar regenerador do Espírito Santo. Então, sem esse significado, o batismo é um mero rito, é um protocolo, né, vazio totalmente do seu real significado. Então, o Espírito Santo significa, no batismo, ele é simbolizado no batismo como aquele agente que nos purifica do pecado mediante a obra expiatória de Jesus. Jesus disse aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele foi praticado desde os tempos apostólicos pelos principais grupos da igreja cristã primitiva, e nas denominações protestantes atuais é reconhecido como o primeiro dos dois sacramentos ordenados por Cristo. O primeiro, o batismo; o segundo, a ceia. Então, só toma a ceia aqueles, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, aqueles que discernem o corpo. E o corpo que Paulo se refere lá não é a igreja. O corpo que Paulo se refere lá é o corpo de Cristo, sacrificado na cruz para a justificação dos nossos pecados. Tá? Então, é preciso que, no ato de participar da ceia, nós exercitemos esta fé, a fé, uma vez mais, em Cristo Jesus. Então, quando nós tomamos do pão, nós devemos tomar do pão e comer, entendendo o seu significado.
não só apenas a memória, mas o significado aplicado à nossa fé. Então, vimos aqui sobre a questão da palavra, do que significa a palavra, também do seu histórico, agora o conceito bíblico. Eu pontuei aqui, acho que umas sete questões. Tá? O batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus, como nós já vimos. É também a afirmação externa da afirmação interna. Então, crer e ser batizado. Então, o batismo, ele é como já disse, uma certificação de uma fé. Também é um sinal ou um selo pactual. E todas essas passagens provam exatamente essas afirmações. É um selo, tá? Então, selo é o que autentica o documento e prova a sua origem. Então, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 7, a pergunta é quando vai terminar o tempo, e aí a resposta é até que primeiro todos sejam selados, né? E aí há um número simbólico para se referir a todo o povo de Deus, 144 mil. Então o anjo vai e executa o selo, eles são selados. Então o selo, como se fazia e ainda é feito hoje, né, com o animal na fazenda, quem cria gado sabe que quando o gado ele é adquirido é preciso marcar aquele gado. Esse é o sinal, tá, de que aquele animal ele tem um proprietário. Assim é o selo do Espírito, tá? Esse é o penhor da nossa herança, é o selo do Espírito. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, quando nós recebemos o sinal pactual, nós recebemos a certificação de que somos filhos de Deus. Lembra do que aconteceu no Egito? Com o sangue do Cordeiro Pascal? Eles deveriam manchar os umbrais das portas. Então, o destruidor, quando visitou o Egito, enviado por Deus, ele, vendo o sinal nas portas, ele passava e não agia ali com morte dos primogênitos dentro daquela casa. Então, esse é o sinal pactual. Nós, irmãos, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, já não há mais nenhuma condenação sobre nós. O destruidor, ele, visitando este mundo, ele não nos toca, tá? Nós somos filhos de Deus, nós estamos marcados pelo Senhor, e o batismo é esse sinal externo, uma vez que no rito, administrado corretamente, observando o seu significado, quando nós recebemos o sinal pactual, nós estamos, irmãos, você vai enxugar a água na sua cabeça, mas numa dimensão sobrenatural, numa dimensão espiritual, você já foi marcado naquele rito. Já foi marcado. Quando a ira de Deus visitar este mundo, como visitou o Egito no passado, todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo serão poupados, serão livrados. Serão livrados. Então, é um sinal, é um selo pactual. Então, todos que me veem com esse anel na mão, sabem que eu tenho um pacto com a minha esposa, tá? Sabem que eu tenho uma propriedade, tenho uma proprietária, tenho uma senhora, porque eu pertenço à minha esposa. Então, este anel, ele comunica exatamente isso, tá? E antes que pergunte o que o outro anel está fazendo aqui, é um símbolo da minha aliança com os meus filhos. Por isso que eu uso 2 anéis, e cada um tem um seu significado. Em quarto lugar, o batismo admite crentes no corpo de Cristo. E aqui eu não estou me referindo à igreja visível, eu não estou me referindo à igreja institucionalmente humana. Estou me referindo ao corpo espiritual de Cristo, a igreja invisível, a igreja verdadeira. Então, crendo e recebendo o sinal pelo batismo, somos inseridos no corpo de Cristo. Passamos a ser membros do mesmo corpo, tá? Membros do mesmo corpo. Confirma também, o batismo confirma a nossa união com Cristo, porque o batismo, ele é uma profissão de fé, né? Ele é uma afirmação da nossa fé em Cristo Jesus. Então, ele, por natureza, ele confirma a nossa união com o Senhor. Também simboliza a regeneração espiritual, como eu já mencionei aqui,
simboliza a remissão dos pecados, um texto que eu já mencionei aqui também, que é mal interpretado. Ele simboliza e é uma ordenação de Cristo. Cristo ordenou que os que creem sejam batizados, com uma certificação interna e externa de que aquele indivíduo ele está salvo pelo mérito exclusivo de Cristo, tá? Em quarto lugar, o simbolismo do batismo. O batismo ele simboliza a morte de Jesus Cristo. Em Lucas 12, verso 50, nós lemos: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Tá? Tem um batismo, diz aqui Lucas, com o qual eu hei de ser batizado. Jesus está se referindo ao quê? A morte dele. Tá? Também o batismo, ele simboliza o sepultamento do crente para o pecado. Em Romanos 6, 3 a 4, nós lemos: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Porque o batismo, ele simboliza a morte de Cristo. Quando nós recebemos o batismo, nós estamos, do ponto de vista do seu significado, nos unindo com Cristo na sua morte. Na morte de Cristo, toda a nossa dívida ela é paga. Então, a morte de Cristo não beneficia apenas a Cristo. Aliás, ele foi penalizado, né? O único beneficiário aí somos nós. Os únicos beneficiados somos nós. Então, na morte de Cristo, ele que é o nosso representante, nós com ele também morremos. E é por isso que somos apresentados ao Pai pela justiça de Cristo como aqueles cuja culpa foi cancelada. Não há mais culpa, estamos isentos da culpa eterna na presença de Deus. Foi cancelada essa dívida. Foi cancelada essa dívida. E aí Paulo continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Na morte de Jesus, ele estava nos representando. No cumprimento da justiça pela sua morte, Jesus estava nos representando. Como Jesus cumpriu a justiça de Deus, ele venceu a morte, ele que é o nosso representante, nele nós cumprimos a justiça de Deus, nele fomos justificados. Para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em terceiro lugar, o batismo, ele simboliza a unidade da igreja com Deus. É o que lemos em Efésios 4, 5 a 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Unidade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, o batismo, ele simboliza a unidade da igreja com Deus. Em quinto lugar, né? A salvação simboliza a salvação dos que creem em Cristo. Em 1 Pedro 3, 20 a 21, nós lemos: Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, está falando da água, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo, ele simboliza essa salvação dos que creem em Cristo Jesus. E aí, a ilustração que Pedro usa é o que aconteceu no dilúvio. Um outro símbolo do batismo é a nova aliança com Deus, Colossenses 2, 11 a 12, onde lemos: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Outro símbolo do batismo é que ele recorda o livramento do êxodo no Egito. E quem diz isso é Paulo em 1 Coríntios 10, de 1 a 2. Ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos o quê? Nesses atos, batizados,
assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, o batismo, ele simboliza o quê? A trajetória daquele que era escravo no pecado, mas que em Cristo Jesus, tipificado por Moisés, que é um tipo de Cristo aqui, agora experimenta das promessas eternas de Deus. Olha o que o batismo simboliza, né? Coisa maravilhosa. Também simboliza a purificação dos nossos pecados. Lucas diz em Atos 22, verso 16, e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o batismo, ele é um comprometimento, tá? De arrependimento. Então, assim, ao ser batizado, você está assumindo diante de Deus o compromisso de não andar mais na vida de pecado na qual todos nós andávamos outrora. Então, no ato do batismo, nós estamos assumindo o compromisso de andar em arrependimento, e nesse sentido, abandonando os nossos pecados. E, por fim, a presença de Cristo no crente. Paulo diz em Gálatas 3, 26 a 27 o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o batismo, ele simboliza a presença de Cristo em nós. Tá? A presença de Cristo em nós. Métodos do batismo. São 3 métodos. O principal elemento do batismo é a água. Tá? O principal elemento do batismo é a água, usada no sacramento pelo método, e aí são 3, a aspersão, a afusão e a imersão. Então, a igreja cristã, em todo o mundo, ela usa diferentes modos de aplicar o batismo, ou de administrar o sacramento do batismo. O primeiro, batismo por aspersão, que consiste em borrifar a água sobre a cabeça do batizando. Pega, molha, tem um instrumento para isso, você molha e borrifa, tá? A aspersão. Ou, se não tiver, molha a mão e faz isso, ó, joga água sobre a pessoa. Totalmente plausível, né, possível, digno usar esse método para se aplicar ao batismo. Também o batismo por afusão, que consiste em derramar, esse talvez você já tenha visto mais, né? Você pega uma bacinha de água, coloca água nesse recipiente e derrama sobre a cabeça da pessoa que será batizada. Ou, se você não tiver isso, usa a mão mesmo, você colhe com a mão um pouco da água e derrama sobre a cabeça do batizando. O outro método é o método da imersão. Aqui talvez muitos já foram batizados pela imersão, né? Que consiste em mergulhar o batizando inteiramente na água. Então, mergulha totalmente o indivíduo na água. Embora existam diferentes métodos, o mais importante é o significado bíblico aplicado com fidelidade. Tá? Então, por exemplo, se você, na Igreja Presbiteriana do Brasil, se você foi batizado por imersão, como foi o meu caso, você é recebido na Igreja Presbiteriana do Brasil, considerando que, independente do método, pela afirmação doutrinária, né, que eu recebi na Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que é a minha igreja de origem, o batismo ele é considerado válido, e eu fui recebido na Igreja Presbiteriana do Brasil com tranquilidade. A Igreja Presbiteriana do Brasil ela não exige novo batismo, né, nesses casos, não exige. E porque ela entende que é um só batismo, então não é rebatizado, não se trata de denominação, se trata de fé. Então, se aquela igreja, no essencial, naquilo que é essencial para a fé, ela tem acordo com a Igreja Presbiteriana do Brasil, o batismo ele é considerado válido, tá? Independente do método aplicado. Ela, no entanto, adota um método, ela faz uso de um método, que é o método da aspersão ou da afusão, pelas seguintes razões. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, você não é batizado pelo método da imersão. E a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma questão secundária para a fé, o método do batismo, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil o método usado, e os pastores são orientados a aplicar esse método, é o da afusão ou da aspersão, pelas seguintes razões. Primeiro,
Porque o batismo simboliza o derramamento do Espírito Santo, onde, gente? Sobre os crentes. Também prefigura no Antigo Testamento duas questões: o dilúvio, que nós já vimos aqui. Noé e a sua família não foram imergidos na água, mas a chuva caiu sobre eles. A imersão, pelo contrário, foi experimentada por aqueles que foram condenados no juízo. Mas Noé foi salvo, e aquilo prefigura, segundo o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro, prefigura o batismo. Mas como que Noé foi batizado? Ele e a sua família não foram imergidos na água. Então, é a chuva que cai, né? E isso aí nós temos simbolicamente o método da afusão ou da aspersão. Quem experimentou a imersão foram os condenados. Interessante, não é? Segundo lugar, a peregrinação de Israel sob a nuvem que nós lemos aqui, tá, no deserto. Então, ao passar a pé enxuto entre as paredes do Mar Vermelho, o texto que nós lemos nas palavras do apóstolo Paulo, e o povo estava sendo batizado. Mas em que sentido eles poderiam estar sendo batizados naquele momento? Aí, os respingos, né, de água caindo sobre o povo, como que borrifando o povo, né? Então, existem essas razões. Terceiro lugar, pinturas antigas, além de chamados pais da igreja, né, muitos teólogos da primeira geração pós-apostólica, nos seus escritos, eles também falam sobre o batismo derramando água sobre a cabeça das pessoas. Tá? Eu nem coloquei aqui, mas poderia ter colocado. Uma terceira razão que eu coloquei aqui são pinturas antigas, datadas aí do 3º e 4º século, onde as pinturas que foram encontradas nas catatumbas de Roma, que representa na obra da arte exatamente esse método de derramar água sobre a cabeça dos batizandos. Tá? As representações, elas também encontram apoio na chamada Didaquê, que é um livro dos judeus, um livro de doutrina baseada na doutrina dos apóstolos, e na Didaquê dos judeus, no capítulo 7, nós lemos que eles despejavam água na cabeça. Não era uma imersão. Tá? Acredita-se que antigamente, por todas as evidências históricas, que as pessoas entravam nos rios e alguém que administrava o batismo colhia a água e derramava sobre. Então, era uma imersão parcial. A pessoa entrava no rio e aí derramava, como muitas obras de arte que mostram Jesus, exatamente nessa condição, não sendo mergulhado, né? Mas João Batista derramando água sobre a sua cabeça. Mas eu trouxe aqui 3 evidências datadas do século III e IV, tá? 3. Primeira, nós temos aí do lado esquerdo a pintura original e aqui uma redefinição dessa pintura de uma pessoa que está recebendo o batismo. Veja o símbolo do Espírito Santo, uma pomba sobre ele e ele saindo de dentro das águas. Tá? A outra pintura aqui nos chama a atenção, é uma outra pintura também antiga, que mostra um batismo por afusão, derramar de água sobre a cabeça. Mas nos chama a atenção que aqui nessa pintura é uma criança que está sendo batizada. E aí tem que brigar com as evidências históricas do batismo de crianças, né? Porque isso aí, veja, isso aí já é os primeiros séculos pós-apostólicos, né? Aqui nós temos uma figura em mosaico representando o batismo de Jesus. Nós temos, de um lado, João Batista, do outro lado, uma representação da figura aí do Pai, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Mas João Batista estaria com o instrumento derramando água sobre a cabeça de Jesus. Né? Isso é um mosaico, mostrando aí um método do batismo. Então, por essas e outras razões, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela fez uma opção que parece ser aquela opção mais próxima do que, de fato, os apóstolos estavam praticando naqueles dias. Tá? Nós temos o caso, por exemplo, de Filipe, eu nem coloquei aqui, que batiza o eunuco. Ele vê uma poça d'água lá, uma porção de água, não tinha condições de mergulhá-lo ali, aquele eunuco, aquele africano. E Filipe foi lá e batizou. Ele leu a Escritura, ele creu na Escritura, ele creu em Jesus, porque Filipe explicou, e ele falou assim: o que me impede de ser batizado? Nada, então me batiza. E aí eles viram lá uma porção de água,
e diz o texto que Filipe batizou num contexto onde não havia rio, onde não havia mar. Então, como foi que o eunuco foi batizado? Certamente por esse método que naqueles dias era possivelmente já bem conhecido, o método da afusão ou do borrifamento. Bom, vamos partir agora para o final, né? As exigências do batismo. As exigências são basicamente 3, o arrependimento, tá? Também, além do arrependimento, a confissão de pecados, além do arrependimento, e também a conversão. Conversão é uma mudança de direção, tá? Esse verbo, ekrefo, ele aparece lá em Lucas, capítulo 15, naquelas 3 parábolas, tá? Quando o jovem diz assim, lá no texto na língua portuguesa, né, caindo em si, é uma expressão na língua grega, ekrefo, que significa uma mudança de pensamento, tá? Então, ele estava numa condição, ele caindo em si, ou seja, ele percebe a sua condição e toma uma atitude, toma uma decisão. Essa é a palavra que aparece ali para se referir a uma conversão. Ele sai de onde ele estava e vai para uma outra direção. Conversão. Então, essa interpretação mostra que a conversão é seguida pelo arrependimento. No arrependimento, o crente rejeita o pecado. Na conversão, se desvia dele. Então, o arrependimento você rejeita. Na conversão, você muda a direção da sua vida. E aí nós precisamos fazer uma pergunta, né? Se o arrependimento, confissão de pecados e conversão são exigências ao batismo, por que algumas igrejas batizam crianças? Como é que se aplica isso a crianças, né? Antes de nós entrarmos aqui no assunto, nós temos pouco tempo, nós precisamos entender o seguinte, que a Bíblia deixa bastante claro 2 realidades na aplicação dessas verdades. Quando Deus exige que Abraão seja circuncidado, Abraão ele é circuncidado e todos da sua casa e todo o povo, né, é circuncidado à luz do entendimento de uma relação pactual com Deus. Então, todos que eram circuncidados entravam em aliança, em pacto com Deus. Só que o mesmo Deus que dá essa orientação para Abraão é o mesmo Deus que exige que as crianças até o 8º dia sejam circuncidadas. As crianças não tinham capacidade, com 8 dias de nascido, de ter essa compreensão. Então, os pais que entravam em aliança com Deus levavam seus filhos para receberem o sinal pactual que era a circuncisão. Então, diante das evidências bíblicas que percorrem todo o Antigo Testamento, e podemos, obviamente, por continuação do princípio na Nova Aliança, entender a questão do batismo, nós precisamos, diante dos fatos, antes de nós entrarmos nos detalhes aqui, chegarmos à seguinte conclusão: o batismo exigido do adulto não tem o mesmo contexto, a mesma exigência da criança. Assim como a criança, ao 8º dia, não compreendia aquele rito, mas era circuncidada pelo compromisso dos pais com Deus, com quem tinha aliança, o batismo também aplica-se o mesmo princípio. Crianças não entendem o batismo, mas os pais que entram em aliança com Deus, na relação de responsabilidade e de cumprimento de deveres diante de Deus, os pais levam seus filhos para receberem o sinal pactual, que na nova dispensação é o batismo. Tá? Vamos lá. Então, o batismo neotestamentário, ele substitui a circuncisão do Antigo Testamento como sinal do pacto de Deus e também com Deus. E o pacto sempre considerou as crianças. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vê, por exemplo, no discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, se eu não me engano, verso 38, Pedro vai falar que a promessa de Deus foi destinada também aos filhos, às crianças. Então, nós precisamos entender que o pacto que Deus estabeleceu com o seu povo não excluiu as crianças. E isso na antiga dispensação e na nova dispensação. Deus considera também os nossos filhos. Deus considera o nosso núcleo familiar. Não foi à toa que Josué, lá no capítulo 24 do seu livro, ele disse: escolhei hoje a quem quereis servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Por quê? Porque Josué compreendia
que na relação pactual com Deus, mesmo que o povo decidisse quebrar esse pacto, Josué já tinha visto o que o povo tinha feito no deserto durante todos aqueles anos, e ele vendo o povo com dura, questionando, colocando em dúvida as obras de Deus, ele fala, olha, vocês precisam tomar uma decisão, eu já tomei a minha, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Por que ele disse isso? Porque ele tinha o entendimento de que, na relação pactual dele com Deus, a sua família, que estava sob a sua autoridade, todos iam andar no mesmo caminho. Então, Deus, ele sempre considerou as crianças na relação pactual. A igreja do Novo Testamento é a continuidade do povo de Israel do Antigo Testamento e tem os mesmos deveres no pacto com Deus. Os mesmos deveres. Em segundo lugar, o batismo substitui a circuncisão do Antigo Testamento, como a ceia substitui a Páscoa. São os dois sacramentos que Jesus ordenou. Tá? O batismo e a ceia. O batismo ele substitui a circuncisão, como a ceia substitui a Páscoa. Se o batismo não deve ser aplicado às crianças de pais crentes, por não serem explicitamente indicadas no Novo Testamento, então teríamos que negar a legitimidade de crianças masculinas circuncidadas como instruída por Deus a Abraão. Em segundo lugar, teríamos que rejeitar a participação das mulheres na ceia. Já parou para pensar? Na última ceia de Jesus com os seus discípulos, melhor dizendo, na última Páscoa, Jesus estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e na última a refeição de Jesus com os discípulos, ele institui a ceia. E Jesus estava ali apenas com os seus discípulos, os homens, somente com os seus discípulos. E você não encontra em nenhum momento Jesus ordenando a ceia para as mulheres. Aí o argumento de que nós não podemos batizar os nossos filhos, porque não tem nenhuma instrução clara no Novo Testamento para não batizar os nossos filhos, mesmo sabendo que a ceia, ela substitui a Páscoa e ela foi ordenada por Cristo, tá? Então, por uma razão de coerência, nós teríamos que negar a participação das mulheres na ceia. Olha que absurdo que nós chegaríamos. Porque nós deixamos de acompanhar a continuidade do princípio e queremos que aquilo que não foi claramente revogado, por nós mesmos, pelo nosso entendimento, queremos revogar. Mas quem somos nós para dizer que o princípio foi revogado? Embora o método tenha mudado, o princípio continua o mesmo. A circuncisão deu espaço ao batismo, como a Páscoa deu espaço à ceia. E quem somos nós para dizer que, pela mudança do método, o princípio foi invalidado? Nós não estamos em condição de afirmarmos isso. Philip Lenders, que foi um missionário, ele disse, em nenhuma parte do Novo Testamento encontramos qualquer passagem que exclua as crianças de Deus, da Igreja de Deus. Ora, sendo o batismo na nova dispensação o sinal de inclusão na igreja, segue-se que os filhos dos crentes hoje não têm menos direito ao batismo do que os filhos dos israelitas à circuncisão. Eu tenho que concordar completamente com ele. Como as crianças não são salvas no ato do batismo, e não são mesmo, apresentadas por pais crentes, ele denota o compromisso que os pais assumem no pacto com Deus. Chegando à idade em que possuam a plena consciência da fé, ensinada pelos seus pais, essas crianças devem, então, ser conduzidas à pública confissão ou profissão de fé, mediante a qual assume o compromisso pessoal de andar nos caminhos do Senhor. Elas não serão batizadas novamente lá na frente, elas já foram batizadas. Mas agora, tendo fé em seus corações, com seus lábios, elas confessam. É o que resta para elas. Assim como João Batista estava batizando para a remissão de pecados, antes de Jesus ter trazido o batismo com o Espírito, Você lembra do outro episódio? Agora não me lembro lá no livro de Atos, se no Atos capítulo 18 ou 21, uma coisa assim, em que Paulo encontra alguns discípulos de João e fala, que batismo vocês receberam? Só de João Batista. E aí Paulo então impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Estava faltando um batismo para a vida deles. Tinham recebido um batismo ritual, mas o batismo espiritual eles não tinham recebido ainda. Então, Paulo impõe sobre eles as mãos e eles recebem o batismo com o Espírito. Então, as crianças recebem o batismo na infância, mas elas, no futuro, terão a oportunidade de, tendo fé em seus corações, abrir os seus lábios e professar Jesus como o Senhor de suas vidas.
Então, para encerrar, os filhos são santificados em virtude da fé dos pais, enquanto são mantidos sob instruções e disciplinas cristãs. Paulo diz em 1 Coríntios 7,14, porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, considerações finais. O batismo com água é eficaz para salvar? Não. A salvação é resultado da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O batismo com água é eficaz para salvar? Não. Apenas para simbolizar e selar a ação sobrenatural de Deus na regeneração do crente. O batismo com água é eficaz para salvar? Não é, mas como uma ordenação de Cristo é necessária tá? Tem que tirar aí o para, que eu não tirei. É necessária na salvação, não para a salvação. Para você ser salvo, não é uma exigência fundamental. Por quê? Porque o batismo, ele é apenas um meio de comunicação, ele não é a causa da nossa salvação. Vamos lembrar que aquele ladrão, né, aquele criminoso, melhor dizendo, preso ao lado de Jesus, na cruz, ele recebeu a promessa da vida eterna sem ter sido batizado. Sem ter sido batizado. Existem casos excepcionais em que o batismo não configura oportunidade, mesmo é o que acontece com muitos que estão entre a vida e a morte, nos hospitais, suplicando a Deus ali, no leito de um hospital, sabendo que a morte se aproxima e entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa é o batismo, ele é necessário na salvação, mas não para a salvação. Isso faz toda a diferença na nossa compreensão sobre o assunto. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua graça derramada sobre nós e, mais uma vez, te louvamos pelo Teu Filho Jesus Cristo, o nosso suficiente mediador, o único por meio de quem temos a reconciliação com o Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, e confiamos ao Senhor as nossas vidas, te pedindo, ó Deus, que nos abençoe no decorrer, ó Deus, da nossa vida, preservando-nos na Tua presença. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém.